Pai, nós te louvamos. Obrigado pela vida do teu servo que aqui hoje está. E nós sabemos que o Senhor é Deus que tem propósitos. E nós oramos para que os propósitos do Senhor em ter o Marcelo aqui conosco nessa noite possa se cumprir na vida dele e na vida da tua igreja. Que o teu Espírito Santo esteja abrindo o nosso entendimento e que nós possamos ter o nosso coração como uma terra boa diante da tua palavra, que é a boa semente. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Amém, igreja. Graça e paz em Cristo Jesus. Que bom estar com os irmãos aqui. Tem sido uma honra poder estar junto com os irmãos. Cheguei hoje, né? E quero agradecer aos irmãos, aos líderes, aos pastores, né? Ao pastor Anderson, aos irmãos que estamos recebendo também ali em suas casas, né? O irmão Eli e a irmã Creuza, ao irmão Clóvis. Muito bom poder participar, né, com os irmãos aqui da conferência missionária e ver realmente esse ardor missionário em cada coração aqui. Irmãos, Deus é bom. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. E eu sempre gosto de assim, lembrar algumas coisas sobre Deus, né? E quando eu fiz o seminário, em 97, faz bastante tempo já, uma das definições sobre Deus marcou a minha vida. Eu tinha apenas 17 anos quando eu fiz o seminário, tinha 1 ano de convertido. E uma definição sobre Deus era a seguinte: Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, dirige e sustenta todas as coisas. Espírito pessoal, ele é uma pessoa. Um espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor, a motivação de Deus é santo amor, criou, dirige e sustenta todas as coisas. Irmãos, isso tem mantido a minha fé durante todos esses anos, e mediante as lutas, dificuldades, para a glória de Deus, agora, esse novo ano que vai entrar, dia 8 de janeiro, eu vou completar, aí pela graça de Deus, 25 anos andando com Jesus. 25 anos. E isso é somente pela bondade e pela graça de Deus que eu posso caminhar. E aqui está a minha família, que são os 75%. Eu sou apenas 25%. Né? Ali está os meus 75%. A minha esposa tem caminhado comigo, né? E ano que vem vamos completar 20 anos de casado, pela glória de Deus. 20 anos de casado. É uma boa caminhada, né, Clóvis? Uma boa caminhada, né? E o Senhor nos deu 2 milagres. É o nosso filho Abner, que ele fez 15 anos, e nossa filha Letícia, que fez 11 anos. E temos aí servindo em missões. Nós somos aqui do interior de São Paulo, Nova Odessa, nossa cidade, né? E eu fiz engenharia, a minha esposa fez enfermagem. Fomos ali servindo ao Senhor na nossa igreja local, na Igreja Batista Emanuel de Nova Odessa, e ali sempre esperando e buscando qual era esse momento de realizar esse projeto, de viver integralmente para a obra de Deus. Em 98, quando eu e minha esposa sentamos para iniciar o nosso namoro, a nossa conversa durou 3 horas. Né? 3 horas nossa conversa durou. E nessa conversa, chegamos sim de conclusão: nosso desejo é um dia estar integralmente na obra de Deus. Né? A gente se casou muito cedo, casei com 21 anos. E ali então nós fomos construindo a nossa vida, trabalhando, servindo, né? Fazendo faculdade, servindo na igreja local, algumas viagens missionárias. E até que um ano chegou que nós fomos conhecer a Missão Amém, ali em Belo Horizonte, a UEC Brasil, em 2006, tornamos representante da missão. E nós fizemos umas viagens missionárias para a África também, e fomos caminhando, até que 2013, então chegou aquele momento que você tem que tomar uma decisão. Né? Falei que tinha chamado missionário, mas e aí, quando vai chegar? E aí então chegou esse momento, nós abrimos mão dos nossos empregos, nossas carreiras profissionais, e entendemos que Deus estava nos chamando para missões de longo prazo. Então nós fomos ali servir na base da Missão Amém, fomos trabalhar no vale, né? O vale que existe entre a igreja e o campo missionário. Existe um vale, irmãos.
Em algumas igrejas esse vale não é tão profundo, mas em outras igrejas, irmãos, é um abismo grande, muito grande. Amanhã à noite eu vou falar um pouco mais sobre isso. Não dá para falar muito tempo agora. E ali então nós fomos servir nessa área de mobilização, recrutamento, né, ter essa conversa com igrejas, com pessoas, com pastores, com irmãos, com famílias. Porque muitas famílias seguram também os seus filhos para ir para a missionária, né? E o Senhor nos levou em 2017, 2018 para Nova Zelândia, do outro lado do mundo. E amanhã eu vou falar um pouco mais sobre o nosso tempo ali na Nova Zelândia, servindo ao Senhor. E retornamos no final do ano passado para voltar ali para a base, para trabalhar no POC. O POC é um programa que você orienta os candidatos, né, para longo prazo. Amanhã à noite eu vou falar também um pouco mais sobre isso aí com os irmãos. A WEC, né, falar rapidamente antes de ministrar a palavra do Senhor. A WEC é uma organização, é uma sigla em inglês, que é Worldwide Evangelization for Christ. E no Brasil, como em 1957, ia ser difícil falar WEC em Minas Gerais, né, aqui no Brasil, então passou a chamar Missão Amém, que também é uma sigla, né, por isso que não tem um acento, né, que é a Missão de Evangelização Mundial. Então ficou mais ou menos ali uma sigla semelhante à sigla em inglês. E o que é a WEC? A WEC é uma agência missionária, irmãos, internacional e interdenominacional. O que nos chamou a atenção é termos irmãos sentando na mesma sala, assembleanos, presbiterianos, batistas como nós, mais renovados, outros menos renovados, né? Irmãos de várias igrejas congregacional, irmãos da igreja metodista, todos sentando juntos para levar o Senhor Jesus às nações, né? Então isso chamou muito a nossa atenção. A WEC é uma missão, foi fundada em 1913 por um homem chamado Charles Studd. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele era um dos 7 rapazes da faculdade de Cambridge, né? Muito famoso. Ele jogava cricket, que era um esporte muito famoso lá. E ele foi ser discípulo de Hudson Taylor na China, né? Em 1900 e alguma coisa lá, antes dele fundar a WEC. E ali então eles foram servir na China e lá ele encontrou a sua esposa Priscila, que era do Exército da Salvação. E na China não podia ter filhas. E Deus deu para eles 4 filhas. Como que Deus é, né? Você fica assim, meu Deus, né? 4 filhas. Serviu vários anos na China, depois ele passou um tempo na Índia, voltou para o seu país, lá para a Inglaterra. Então Deus falou, agora você vai para a África, para o Congo, lá no coração da África. E ele já estava um pouco doente naquela época. E para a época, irmãos, hein? Já era velho, 50 anos, para a época, hein? Hoje, 50 anos é juventude, né? Mas para a época ele já estava um pouco velho. E os médicos não queriam autorizá-lo a ir para o Congo. E foi então que ele lançou uma frase que hoje tem sido, né, o tema da WEC no mundo inteiro, que é: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, não há sacrifício grande demais que eu não faça por amor a Ele. Então ele partiu para o Congo, ele e o genro dele, sozinho, foram para o Congo andar de bicicleta ali muito tempo, chegou no Congo e ali começou o trabalho. E a sua esposa ficou em Londres. Eles ficaram, irmão, 15 anos distante um do outro. Naquela época, aquele contexto de guerra, os homens eram acostumados a ir para a guerra. E ele era então um soldado, até ele escreveu um livro, Soldado de Chocolate. Ele não queria ser aqueles pequenos soldados somente de chocolate, queria ser um soldado do Senhor Jesus. E ali então, fundou a igreja no Congo, e ali começou a se espalhar por todo o mundo. E hoje nós estamos em mais do que 80 nações. Estamos aqui no Brasil, tem a base missionária em Belo Horizonte, o centro missionário que forma missionários em Montes Claros e o alcance entre os indígenas na Amazonas. Depois eu vou falar rapidamente sobre isso. Mas ainda, irmão, a obra continua grande. A seara continua grande. Além de ser mais do que 1.800 missionários hoje servindo na WEC, 140 brasileiros servindo na WEC, ainda há muito para se fazer. Amém, queridos? Há muito para se fazer ainda. Muitos povos não alcançados. E o foco que nós temos
né, da UEC é a evangelização dos povos não alcançados em parceria com as igrejas brasileiras. A missão não tem missionário. Quem tem missionário é a igreja. Eu não sou missionário da UEC, da missão, eu sou missionário da Igreja Batista Emanuel, lá de Nova Odessa. O outro irmão, ele é missionário da Igreja Presbiteriana tal, o outro é da Igreja Assembleia de Deus tal. E nós trabalhamos em parceria com a UEC para alcançar os não alcançados. Por isso nós não temos nenhum compromisso financeiro com a igreja. Nós não temos compromisso financeiro com a igreja, nós queremos as pessoas. Amém? Nós queremos obreiros. E a igreja vai sustentar os seus obreiros, né? Então isso facilita a nossa comunicação, porque nós vamos atrás das pessoas, vamos atrás dos obreiros que irão alcançar aí os não alcançados. E no Brasil nós temos 3 frentes ministeriais. Passar para os irmãos rapidamente aí, só para os irmãos saber. Nós temos esse trabalho na UEC Amazônia. Começamos ali em 99, quando o Ronaldo Lidório voltou de Gana, e ali então o Senhor falou com ele, com a sua esposa Rosana, para começar a pesquisa ali nas tribos indígenas. Então começou-se ali a UEC Amazônia, e hoje, para a glória de Deus, nós temos 49 missionários ali, 5 igrejas indígenas plantadas. Já temos missionários indígenas que fizeram o seminário em Belo Horizonte, treinado, e voltou para evangelizar o seu próprio povo. Temos ali, 80% dos missionários são linguistas e antropólogos. E já temos algumas línguas que não eram línguas, que eram línguas ágrafas, ou seja, não eram línguas escritas, só falada, e hoje já tem o alfabeto dessas línguas, já tem algumas cartilhas também, e algumas porções bíblicas ali traduzidas. Então é o evangelho transformando a cultura, e também mantendo a cultura, com a língua principalmente, porque muitas línguas sumiram, muitas línguas indígenas sumiram. E hoje no Brasil, ainda nós temos cerca de 90 tribos indígenas não alcançadas, 90 tribos indígenas não alcançadas. E nós estamos trabalhando com 16 etnias ali no Amazonas. Precisamos de obreiro. De repente, se o Senhor tocar o seu coração, venha falar conosco aí. Nós temos o nosso seminário em Montes Claros, o MTC, no Brasil. Nós temos aqui em Montes Claros, temos em outros países, Nova Zelândia, temos na Holanda, e também temos um no México e na Austrália. E aqui no Brasil, em Montes Claros, há 35 anos, formando obreiros. Agora o nosso foco está somente com um curso de 1 ano de missiologia, ali para investir nessa área de missões mesmo, os que são vocacionados. E ali está então a nossa base em Belo Horizonte, que todos aqui estão convidados para ir nos visitar ali, tomar um cafezinho e comer o pão de queijo, né? Verdadeiro. Então, os irmãos estão convidados a participar conosco. Qual é a função da base missionária, meus queridos? É dar suporte. É dar suporte para o missionário que está no campo, para a igreja que quer também enviar o seu missionário. Então, a nossa função é essa, uma das. Dar o suporte físico, dar o suporte emocional para o missionário. Muitos missionários, porque o nosso foco da UEC é trabalhar com os povos não alcançados. E os não alcançados hoje são os povos mais difíceis, em contextos mais difíceis, em lugares mais difíceis e com as línguas mais difíceis de se aprender. Se você quiser hoje trabalhar em certo país da Ásia, eu não posso falar muitos nomes aqui porque está sendo filmado, né? Em alguns lugares da Ásia, você tem que ficar 6 anos para aprender a língua. Em alguns contextos. Entender a cultura, a cosmovisão ali do povo. Então nós trabalhamos muito sério, porque o nosso objetivo é alcançar pessoas e plantar igrejas. O objetivo nosso é alcançar pessoas e plantar igrejas. Então nós caminhamos com os missionários. Nós temos um ministério chamado Flechas, que nós orientamos os pais com relação aos filhos. Nós temos colegas que estão há 16 anos no campo, os filhos foram pequenininhos, estudaram todo o tempo fora do Brasil, e agora? Aonde vai fazer universidade? No Brasil? Não consegue, porque não consegue escrever o português mais. Não passa na prova do Enem nunca, porque estudou inglês a vida toda, ou estudou uma outra língua local. Para onde que vai?
Então nós temos esse cuidado com a família, um planejamento acadêmico dos filhos, um planejamento também entendendo quando esse missionário vai retornar para o Brasil, com quantos anos? 50, 60 anos? E aí, o que vai fazer? Então tem que ter todo um planejamento, pensamos a longo prazo. Missões não é você pôr mochila nas costas e sair para o mundo. Existe planejamento. E por isso que é importante a gente dar essa palavra, essa explicação aqui para os irmãos. Além disso, também nós temos o suporte espiritual, que sem Deus não se faz a obra dele, né? Então, nós temos a oração, irmão. Então, ali no fundo, você tem esse folder. Eu quero convidar os irmãos para orar conosco e ser um promotor de oração. O que eu faço, Marcelo? Você vai receber no seu WhatsApp ou no seu e-mail os pedidos de oração semanalmente. Uma vez na semana, você vai receber ali 4, 5 pedidos de oração de povos e missionários e projetos para estar orando conosco. Não se faz a obra missionária sem oração, irmãos. A história de missões está ligada com a história da oração. O avivamento está linkado à oração. Missões está linkado ao avivamento. Uma igreja que não ora, ela não vai contribuir, ela não vai fazer missões, não vai fazer nada. Porque a oração é a comunhão com Deus. E a intercessão é onde você entra na brecha pelos nossos irmãos. Oramos aqui pelos irmãos lá do Vietnã. Talvez você nem saiba no mapa onde é o Vietnã, mas você orou, a sua oração chegou até Deus. Amém, queridos? E Deus intervém, nós temos centenas, para não falar milhares de histórias, que pessoas se levantaram para orar naquele exato momento que estava acontecendo uma situação muito difícil. E Deus levantou os seus intercessores, porque a oração, ela é primordial na obra missionária, na vida cristã, né? Outra função que nós temos na base era de mobilização, como nós estamos aqui fazendo hoje, que são as agendas missionárias, né? Graças a Deus, as igrejas têm ligado para a missão, têm contactado o missionário para termos essa agenda missionária. E nas agendas, irmão, não é somente para falar da missão, de missões ou de campos, não, é para pregar a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus é que vai transformar o coração do homem, que vai abrir os olhos da igreja para a responsabilidade missionária da igreja. Amém, meus irmãos? Eu posso contar a minha história, a história de campos missionários, história de missionário. Você vai talvez chorar aqui, ou se arrepiar, mas vai embora para casa. Mas quando se prega a palavra diz que ela não volta vazia. Ela transforma o coração do homem. Ela é poderosa, a palavra, para mudar. E eu creio que a palavra ela é inerrante, não tem erros na palavra. A palavra também ela é suficiente. Tudo que nós precisamos dar, diz em Pedro, na epístola de Pedro, tudo que precisamos para uma vida de piedade em Deus, temos na palavra de Deus. Temos na palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós temos as agendas missionárias. Nós temos também os eventos, alguns eventos fazemos na base de missões. Fizemos semana passada agora o encontro de oração. Tivemos ali dezenas de irmãos orando conosco, orando pelos campos. Alguns missionários mandaram vídeos para nós. Nós oramos por alguns países. Ali foi algo muito interessante de ouvir e ver os nossos colegas falando sobre os pedidos de oração deles lá no campo missionário. Foi muito interessante. Um outro programa que eu tenho chamar a atenção dos irmãos aqui, o ano que vem, em julho, chamado English for Missions. É um programa de inglês intensivo que você vai destravar o seu inglês. Você vai ficar ali 2 semanas conosco e você vai aprender o inglês e vai aprender também o inglês bíblico. Você vai aprender a ler a Bíblia em inglês, você vai aprender a orar em inglês, você vai aprender a contar o seu testemunho em inglês e vai aprender a evangelizar em inglês também. Você vai estudar 2 semanas, manhã, tarde e noite, num contexto missionário, com vocabulário bíblico, e vai fazer muita amizade ali. Apenas 30 vagas. Enche rapidinho. Então, se você tem interesse, entra no nosso site, www.ecbrasil.com, e ali tem mais informações para você aprender o inglês. E, de repente, é isso que falta para você ir fazer uma viagem missionária, né? Isso que falta para você ir servir ao Senhor em outra nação. Porque se você tem esse desejo, se você tem essa convicção que Deus te chamando para missões transculturais, você
definitivamente vai precisar falar o inglês. Não tem escapatória. Você vai precisar falar o inglês. Porque é a língua hoje universal aí, né? Outra coisa que nós temos ali são os eventos de experiência. Olha aí essa fruta aí, irmão. Você acha que ela está doce ou azeda? Como que ela está? Doce? Será que a gente pode afirmar? Não podemos afirmar. Por quê? Não experimentei. Eu não experimentei. E muitas vezes missões é assim, a pessoa ela tem uma visão teórica, ela tem uma visão romântica, ou ela tem uma visão horripilante de missões, mas ela nunca foi numa viagem missionária. Nem no Brasil, talvez. Nem no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, nem no Sertão Nordestino, nem no Rio Grande do Sul, nem aqui nos países da América Latina, na África ou outro lugar. Não conheceu os contextos. Então é importante você ter a experiência, você ir lá, ver, sentir o cheiro, ouvir o som, andar pelas ruas. Eu fui para Moçambique em 2010, foi a primeira experiência minha na África. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Amanhã vamos falar um pouco sobre as visões e missões. Tem gente que acha que missões é uma desgraça, você vai morrer, você vai ter febre tifoide, bicho de pé, você vai pegar piolho, pulga, tudo. Outros acham que missões é para o cara que não quer trabalhar, né? Afinal, o missionário não trabalha, ele vai curtir a vida, né? Então são as visões, amanhã à noite, vamos falar, então não falte amanhã à noite, vai ser muito bom para você entender as visões de missões. E para isso nós temos então a experiência, nós temos as viagens missionárias. Está saindo um grupo agora em janeiro para Guiné-Bissau. Vai ficar 20 e poucos dias ali, conhecendo o campo. Não é impacto missionário, não é evangelismo. Você vai entrar na vida normal do missionário ali. Você vai aonde ele vai ali para buscar água. Você vai fazer visita com ele. Você vai conhecer os irmãos. Você vai conhecer o sacerdote muçulmano da vila, conversar com ele, com os muçulmanos, você vai conversar com outros que são animistas, enfim, você vai entender o contexto normal ali, durante 20 dias. Então agora em janeiro, está aí nesse grupo, todo ano tem essa viagem missionária, muito interessante. Nós temos o ECTRAC. O ECTRAC é para aquele que quer experimentar um pouco mais, ele quer ficar 6 meses ou um ano, doar o seu ano para o Senhor, e então ir servir junto com a equipe em algum lugar, em algum país. Para onde, Marcelo? Se você falar inglês em qualquer um dos 84 países que nós estamos trabalhando. Se não, já limita um pouco, mas temos também países que você pode ir falando português ou espanhol, né? Você pode ir. Então são experiências que você pode ter, uma viagem, missões de curto prazo, não precisa ter seminário teológico para fazer esse programa aqui, basta você ser enviado pela sua igreja, e ali você vai ficar ali de 6 meses a 1 ano, ou até no máximo 2 anos, servindo ao Senhor. Precisamos de pessoas, nós temos uma escola para filho de missionário no Senegal, essa roupa é de lá. O Senegal, nós temos uma escola para filhos, mas por quê? Porque alguns pais, famílias, eles trabalham em alguns países no norte da África, muito difícil, e não tem escola onde os filhos possam ir ter um ensino. Então os pais enviam os filhos para o Senegal, é uma escola interna, e todo ano nós precisamos de voluntários para ajudar ali. Então de repente você quer passar um ano lá no Senegal, ajudando lá, vai ser uma grande bênção para nós e para a sua vida também. E por último, meus queridos, para encerrarmos essa parte aqui, nós temos o nosso alvo, né? A nossa cereja do bolo é missões de longo prazo, né? Nós falamos em Minas Gerais assim, né? Eles falam, não sou mineiro, né? Eles falam assim, como que faz para ir para tal cidade? Seu moço, você pega aqui, você vai essa estrada toda a vida, né? Toda a vida você sai lá em Juiz de Fora, né? Toda a vida você sai lá em Montes Claros, lá em Salinas, lá em Uberlândia, né? Então, missões de longo prazo é aquele que entendeu que é isso que Deus quer para a vida dele. E o nosso compromisso, né,
são 10 anos, no mínimo. 10 anos de compromisso, né? Então, para isso a pessoa tem que ter um seminário teológico, ela passa por algumas, né, por algumas jornadas aqui, até chegar lá no campo missionário. Chegando no campo missionário, depois dela passar no POC, né? O POC é essa parte aqui que eu e a minha esposa cuidamos, toda essa parte aqui, né? Que eles moram conosco na base de 4 meses, tendo ali orientações e ouvindo coisas, e aí depois vão estudar inglês, enfim, chegando no campo, eles 2 primeiros anos, irmãos, os 2 primeiros anos, ele vai somente aprender a língua e a cultura e fazer visitas com os missionários que estão lá. O compromisso dele é aprender a língua. Você não consegue evangelizar sem falar. E você não consegue falar sem entender isso, não fala a língua do povo. Amém, queridos? Já ouvimos histórias de missionários brasileiros que estão em países da Ásia, que o nativo tem que aprender português para falar com ele. É coisa do outro mundo. Por quê? Estudar língua não é fácil. Não é fácil. Não é fácil para estudar línguas. Exige muito. Você vai estudar aí 60, 70 horas semanais. É muito, muito pesado. É muito pesado. Então, por isso que missões a longo prazo. Ele entender, para ele se aprofundar na cultura e ter uma mensagem contextualizada. Ter uma mensagem contextualizada. Só para vocês entenderem. Missionário que vai hoje para o Senegal, né, que está no Senegal, temos alguns missionários lá, nós temos uma brasileira. O Senegal, para ir para lá você tem que primeiro falar inglês. Por quê? A equipe nossa ela é multicultural. Então a língua de comunhão dentro da UEC Internacional é o inglês. Porque nós temos 58 nacionalidades na missão. Então tem que falar inglês. Mais fácil do que falar coreano, né? Então o inglês é mais fácil. Chegando no Senegal, você vai saber que o Senegal, a língua oficial é o francês. Então, inglês, francês. Você tem que aprender o francês antes de chegar lá. Para você ir nas repartições públicas, enfim, né? A língua oficial lá do país é o francês. Só que a língua na rua é uma outra língua, que é a língua Wolof. Inglês, francês e Wolof. Porém, alguns lugares que a gente trabalha eram umas regiões mais fechadas de lá, que tem um outro dialeto. Por isso que a missões pega a estrada e vai toda a vida, de longo prazo. Por isso tem que ter perseverança, por isso tem que ter persistência. Não pode ser um assovio, tem que ser um chamado, tem que ter a convicção. Ronaldo Lidório fala o seguinte: o que mantém o missionário no campo não é o dinheiro que ele recebe, não é uma igreja maravilhosa por trás orando, não são projetos de encher os olhos, mas é a profunda convicção de que Deus o chamou. É o que mantém você lá. É o que mantém você lá. Porque senão você desiste. Antes que o novo venha, nós estamos numa grande corrida. Eu queria falar isso nessa noite. Nós estamos numa grande corrida. Numa corrida que deve ser dedicada a Deus. Abra sua Bíblia, fique de pé, por favor. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Se vocês quiserem mais informações sobre a UEC, pode falar comigo, eu vou te dar o meu WhatsApp, meu e-mail, para a gente conversar, e a gente vai se falando aí. 1 Coríntios 9, verso 23 ao 27.
Vamos ler a palavra do Senhor. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Oremos ao Senhor. Pai, aqui está a Tua palavra. Ela é a Tua palavra. E nós amamos a Tua palavra. Ela é como mel na nossa boca. Ela também é a espada de dois gumes. Penetra o mais profundo do nosso ser. E através da luz da Tua palavra, nós somos transformados pela obra do Espírito Santo. Por isso eu peço, Senhor, derrama graça naquele que fala nessa noite. E derrama graça naqueles que ouvem. Para que a obra seja completa nessa noite. No nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, meu querido. Verso 23 diz: tudo faço por causa do Evangelho. Então vamos falar hoje sobre visão, vamos falar sobre a grande corrida, vamos falar sobre disciplina e treinamento e vamos falar sobre o prêmio e depois vamos aplicar a mensagem. Visão, tudo faço por causa do Evangelho. Tudo o quê? Tudo o quê, meus irmãos? O que Paulo, nosso irmão Paulo, apóstolo Paulo, estava falando aqui? Tudo faço por causa do Evangelho. Basta nós lermos alguns versículos anteriores, que diz, o verso 23, desculpa, antes do verso 23, o versículo 19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja debaixo da lei. Aos sem leis, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Verso 22, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Ele diz, eu mesmo sendo livre, eu fiz-me escravo para ganhar as pessoas. Ele abriu mão da sua liberdade para estar debaixo da lei. Ele abriu mão da sua vida de liberdade para estar igual o gentil. Ele se tornou fraco para, de todos os modos, ganhar alguns. Por que ele fez isso, irmãos? Porque ele tinha a visão, que era, tudo faço por causa do Evangelho. É a missão de Deus. O Evangelho é o Senhor Jesus. Ele é uma pessoa. O apóstolo Paulo então nos diz que toda a sua caminhada, todas as suas cartas, todas as suas viagens missionárias, tudo isso era por causa do Evangelho. Nós temos que ter isso na nossa vida. Nós temos que ter isso no nosso coração. Para que eu estou fazendo as coisas? Tudo faço por causa de quê? Para mostrar para o meu pai que eu sou alguém? Para mostrar para minha mãe que eu sou alguém? Para eu receber o louvor? Para eu ser reconhecido? Por quê? Por que eu faço? Porque eu prego, porque eu toco,
porque eu ajudo na igreja, porque eu trabalho, porque eu estudo. Por quê? O que te move? Nós temos que pensar antes que o noivo venha. Como igreja, nos buscar, ou buscar você, ou buscar eu. Talvez ele venha para mim hoje, essa noite. Talvez ele venha para você. Talvez venha para nós todos. Como iremos saber? Paulo entendia a missão de Deus. A missão de Deus. Na sequência, ele fala que nós estamos numa grande corrida. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? A cidade de Corinto ficava mais ou menos 13 quilômetros dos lugares dos Jogos Olímpicos. Então a igreja de Corinto tinha a ideia daqueles jogos da época ali, que podemos chamar de hoje, né, as Olimpíadas. Então ele estava trazendo uma metáfora, ou seja, uma ilustração visível, real, do seu dia a dia ali, para ilustrar princípios espirituais. E ele então diz: não sabeis que os que estão correndo, todos correm, mas um só leva o prêmio? E aí ele nos chama a atenção: correi de tal maneira que o alcanceis. Como estamos correndo a grande corrida da vida? Mais uma pergunta para nós pensarmos nessa noite. Refletir. Sábado que vem, acho que é sábado que vem, dia 6, eu vou fazer aniversário, né? 41 anos. Como que eu tenho vivido 41 anos? 41 anos. Estava fazendo as contas hoje, assim, eu tenho mais tempo junto com a minha esposa do que solteiro, já. Que coisa boa, né? Bom demais. E muito mais tempo com Jesus do que sem Jesus, né? Me converti com 17 anos, né? Ele me encontrou pela graça de Deus. E uma ilustração para que você entenda, que eu achei muito interessante, para exemplificar como nós estamos correndo a corrida da vida, como turista ou como peregrino. Vamos ver qual é... Opa, voltar aqui. A única semelhança dos dois grupos, meus irmãos, é que os dois estão na jornada chamada vida. O turista e o peregrino. Abre o seu coração e vamos refletir nessa ilustração. Enquanto turistas estão comprometidos apenas com o seu próprio prazer e seu insaciável desejo por entretenimento, peregrinos estão comprometidos com uma jornada na qual possui uma vocação a ser exercida ao longo do caminho a ser percorrido. Há uma fome de entretenimento, porque há um vazio dentro do ser humano que só Deus preenche. Por quê? Porque Deus criou o homem para o adorá-lo. A Bíblia diz: o Pai procura adoradores. Quando eu e você não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando alguma outra coisa. E aí é onde entra a idolatria. Talvez alguma pessoa adora a sua profissão. Eu sou um médico, eu sou um engenheiro, eu sou um mecânico, eu sou um padeiro. Adora, é um idólatra da sua profissão. Talvez adore os seus filhos, talvez adore a sua casa, talvez adore a sua posição. E o turista, ele está nessa busca insaciável de entretenimento. E a igreja está correndo risco, se já não está nessa zona, nessa área perigosa, de transformar o culto público em um lugar de entretenimento.
Nós temos que ter estratégias para entreter as pessoas. Mas o peregrino ele está comprometido com uma vocação a ser exercida ao longo do caminho. É bem diferente. Olha a próxima. Enquanto o turista consome lugares e atrações com fins em si mesmo, o peregrino estabelece relacionamentos, caminhando por lugares com reverência, se relacionando com pessoas em cumplicidade, integrando as experiências na construção da maturidade. O Senhor nos levou para Nova Zelândia, para trabalhar numa vila lá. Tinha 500 pessoas na vila, né? Um lugar bem rural. Mas a Nova Zelândia é um país que muitos querem ir lá para conhecer, fazer turismo. Porque querem conhecer o lugar. Não querem conhecer os kiwis, que são as pessoas, né, que nascem na Nova Zelândia. Não querem conhecer o povo maori, que são os povos indígenas. Não querem saber nada. Querem conhecer o lugar. O que marca a nossa vida, meus irmãos, não são os lugares, mas são as pessoas pelas quais a gente se relaciona. São as pessoas que nós nos relacionamos com elas. Isso que vai marcar a minha vida e a sua vida. Enquanto turistas são movidos somente pela próxima atração, na constante busca para evitar a constância e o tédio, peregrinos são movidos diariamente na mesma direção. Então a constância é uma virtude do peregrino. Já o turista tem que ter sempre uma coisa para suprir a vida dele. Enquanto o turista, de forma geral, não possui qualquer compromisso para o mundo à sua volta, peregrinos estão comprometidos, ele se sente responsabilizado na sua jornada. Irmãos, como nós estamos vivendo a nossa vida? Em Hebreus fala que todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, uma pergunta para mim e para você nessa noite: como nós estamos vivendo a corrida, a grande corrida? Vamos avançar. Disciplina e treinamento. A palavra disciplina vem da palavra discípulo, que é aquele que aprende as coisas. Amanhã vamos falar um pouco mais sobre discípulo, discipulado, em missões, algo muito interessante. E aí então, tem a disciplina física, a disciplina emocional e espiritual. Como nós estamos? Você está saudável? Você tem se atentado às áreas da sua vida? Não tem como você... Já viu irmão pôr a mão na barriga assim, né? Como que está a sua saúde, meu irmão? Não tem como correr a corrida estando doente. Como estão as suas emoções? Você está sendo controlado pelo Espírito Santo? Os frutos do Espírito estão operantes na sua vida? E a vida espiritual? Que eu quero chamar a atenção aqui. Vou passar aqui rapidamente, que o nosso tempo já está se esgotando. Já ergueram ali uma plaquinha ali. Eu quero falar sobre esse livro aqui, Celebração da Disciplina. Se você não leu, fica a dica, um livro antigo, foi reformulado. Eu li com essa capinha aqui, bem feinha ainda, né? Agora está mais bonitão aqui. Muito interessante esse livro. E ali fala sobre as disciplinas espirituais, disciplinas interiores, meditação na palavra, Salmo 1, meditar dia e noite na palavra, a oração, o jejum, o estudo da palavra. Como é que está o seu tempo a sós com Deus? O seu devocional. Você pratica o devocional na sua vida? Como é que está o seu devocional? Como é que está o seu tempo com Deus? É muito importante você ter esse tempo com Deus, porque senão você vai ser levado por ondas na sua vida. Próximo, disciplinas exteriores. Aquilo que sai para fora. A simplicidade é uma atitude interna, é o fruto do Espírito Santo que vai ser evidenciado no exterior. Lá em Timóteo, onde nós lemos hoje que a passagem é sobre a oferta, lá fala, manda os ricos. Ricos, tome cuidado, com as riquezas, os perigos das riquezas. Em Hebreus, capítulo 3, fala assim, tenha uma vida simples.
As pessoas, elas gastam o dinheiro que não têm para comprar o que não precisam, para impressionar as pessoas que elas não amam. Essa é a nossa sociedade hoje. A solitude, você tem tido tempo a sós, de silêncio. É tão bom, irmão, acordar às 5 da manhã e ficar em silêncio. E você ouvir os passarinhos. Eu tenho exercido isso na minha vida, a minha esposa tem feito isso. Acordar às 5 da manhã e ter o nosso devocional. Fazer os nossos exercícios. Ler a palavra de Deus. Irmão, isso aí não é uma virtude não, isso aí é uma obrigação nossa, como discípulo de Jesus. Talvez não 5, talvez 6, talvez 7, não sei, um horário que você vai ter com Deus. Disciplinas associadas, irmãos, é a confissão, confessai os pecados uns aos outros, a adoração aqui que nós tivemos hoje à noite, a disciplina de orientação, a pregação da palavra, escola bíblica dominical, livros, Bíblia, e por último ali, disciplina da celebração. Se você não tem uma vida de celebração, você vai ter uma vida legalista. Você tem que ter a celebração dentro da sua vida. E o prêmio? O que ele fala? Versículo 25. Todo atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível. Eu pus a foto aqui desse nosso atleta olímpico aqui, exemplificando a coroa que o apóstolo Paulo estava explicando. Essa coroa aqui, irmão, na época usava folhas, né? As flores de louro, as folhas de oliveira. Quanto tempo durava essa coroa? 2 dias, 1 dia, 5 dias, não sei. Mas ele diz aqui, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, que vai estragar, mas nós estamos correndo a corrida da vida para uma coroa incorruptível. Tiago 1,12 diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Incorruptível, gente. Incorruptível. Incorruptível. Não é uma coroa de folhas, não é uma coroa ali que vai estragar. E a aplicação? Qual é o seu alvo, meu irmão? Para que você faz tudo? Para quê? Qual é o seu alvo? Nosso alvo tem que ser a glória de Deus. A glória de Deus. Para que você está correndo tanto? Para encher os seus celeiros? E depois se assentar, como diz na Bíblia ali, olhar, falar, mas está pequeno, eu vou quebrar e vou fazer um celeirão, agora um celeiro imenso, para estocar mais, aí eu vou sentar e falar assim, alma, descanse que você tem muito agora. E aí vem a voz, louco, essa noite pedirão a sua alma. E para que você tenha juntado tudo isso? Para quê? Amanhã você vai entender um pouco mais esse processo dos 4 chamados que você precisa atender. Para quem você está correndo? Para você? Para as pessoas? Para a sociedade? Para o grupo que você está inserido? Ou para Deus? Para quê e para quem? Dentro dessa dinâmica de missões, nós entendemos que missões é parte integrante da missão de Deus. E Jesus falou, eu não faço nada do que eu não vejo meu Pai fazer. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, que Teu Espírito Santo nessa noite opere em nós, nesse momento de reflexão, para enxergarmos como estamos andando, correndo a corrida da vida. Como está a disciplina física, emocional, espiritual na nossa caminhada. Para quem estamos verdadeiramente correndo. Mostra quais são os ídolos do nosso coração, Senhor.
Nós queremos adorar somente a Ti, em tudo que somos e fazemos. Esclarece qual é o nosso alvo, Senhor. E para que tudo isso? Tudo faço por causa do Evangelho. Deus te abençoe.